O câncer de laringe ocorre predominantemente em homens acima de 40 anos de idade e é um dos mais comuns entre os que atingem a região cabeça e pescoço. Representa cerca de 25% dos tumores malignos que acometem essa área e 2% de todas as doenças malignas. Por ano, são diagnosticados mais de 7.000 novos casos e são registradas 4.500 mortes causadas pela doença. E a vida é muito boa para a gente morrer assim. Então, tem que se cuidar, tem que procurar médico, tem que evitar certas coisas. Hoje, para dar todas as explicações sobre esse tipo de câncer, nós estamos recebendo o otorrinolaringologista, doutor Alexandre Colombini, que vem lá de São Paulo participar do nosso programa. Tudo bem, doutor? Bom, boa tarde. Que triste, né? Mas essa prefere mais os homens. Por quê? Então, normalmente a gente fala de doenças mais tranquilas, né? Hoje a gente vai falar realmente de uma doença um pouco mais chata. Por que acomete mais os homens? Pelos hábitos de vida. Ah, sim. Então, se a gente for parar para pensar, quem fuma mais? Homem. Ainda é o homem, mas a mulher tá quase ganhando, viu? Então ganhou o direito de fumar e também ganhou o direito de ter vários tipos de câncer. Pulmão, laringe, Exatamente. boca. Então a gente tem que pensar, pegando o gancho que você deu, que o tabagismo ele não vai dar só câncer de laringe, boca, dá pulmão, bexiga, rim, linfoma. São muitos veneninhos, tem né? um monte de coisa que pode dar, exatamente. Então é um grande malefício que a pessoa faz fumar. E ainda hoje é predominante no homem e um dos motivos é o tabagismo. Exatamente. Tabagismo e etilismo associado potencializam o desenvolvimento da... Fumar e beber mais vai potencializar. E estatisticamente, homem fuma mais do que mulher ainda. Agora, dá para mostrar pra gente o que é laringe, onde a laringe fica, a importância da laringe? Né? Vamos dar uma Porque olhadinha. a gente só fala assim garganta, de modo geral, né? A minha garganta tá doendo. Sim. E nunca se refere muito a faringite, laringite. Dá para explicar, doutor? Vamos explicar. Por favor, vamos lá. Aqui a gente gosta de entender, então presta atenção em casa, que aqui é a aulinha, hein? Tá bom? Então, vamos lá na anatomia da laringe. Isso. Então a laringe ela é um órgão que ela faz a transição, mais fácil para entender, da garganta para o pulmão. Então ele vai conectar esse espaço, então ele é um órgão responsável pela parte da respiração. Quando a gente respira, ela direciona o ar para o pulmão e não deixa a gente engasgar com os alimentos. E também é responsável pela fonação, ou seja, pela emissão da nossa voz. Então, quando aquele arrozinho vai pelo lado errado... É porque a epiglote não funcionou direito e a comida foi parar onde não devia. Tá bom, porque é ela que exerce essa função. Ela foi uma das funções da laringe. E assim, no corpo ela fica onde? Assim, mais ela aqui para fica baixo? exatamente aqui nessa linha do meio do pescoço. Tá. Então, a laringe junto com a traqueia, elas se conectam e eles estão aqui no meio. Tá. Tá? E aí é essa estrutura, é uma estrutura cartilaginosa com algumas membranas e isso, ela é dividida na região supraglótica, glótica e subglótica. Então são 3 regiões e isso é muito importante porque de acordo com a região onde a doença for desenvolver, ela vai ter mais ou menos sintomas e ela vai ter maior ou menor chance de ter metástase. O que é metástase? É quando o câncer ele sai do lugar onde ele nasceu e vai para outro órgão. Então, e ela vai ter mais chance ou menos? Dependendo de onde ela estiver. Se ela dá bem na linha das cordas vocais, ela tende a ser uma doença mais restrita. Então, as cordas vocais ficam lá dentro dela? Fica dentro da laringe. É mesmo? Fica dentro da laringe. Que eu tô Fica na vendo região ali, que a gente chama vocal. de glote, exatamente. Corda vocal ou prega vocal. A glote, que é quando fecha, quando alguém tem Que alguma aí é quando alergia. pode ter um edema, uma inflamação. E aí também impede a passagem de ar da laringe para a traqueia. Agora eu tô vendo ali também cartilagem da tireoide. A tireoide não tá aí, que a tireoide não está representada, não mas tá ela estaria mas ela na tá aí no frente. meio, então. Exatamente. Então, até a gente tem a pele, a gordura, a tireoide e logo atrás a gente já vem com toda essa estrutura. Se der na prega vocal, é mais perigoso? Não, não é que é mais perigoso. Todos são ruins, a gente está falando de tumores malignos, só que essa região da glote, ela tem uma drenagem menor linfática, ela tem menos drenagem linfática e tem toda uma proteção de ligamentos, musculatura, cartilagem que dificultam a saída do câncer daí. Tá. Se estiver em outro lugar, é mais fácil sair. Isso, se a gente pegar dessa região para cima, já é uma região mais... tem uma drenagem maior, é mais fácil de disseminar a doença. Puxa vida, por isso que descobrir cedo um câncer é muito importante. Tem cura da laringe? Tem, não. Todos os cânceres estão tratados. O grande problema que a gente tem, né, a gente já foi nos principais fatores de risco que a gente comentou, que é o tabagismo e o etilismo. E quando a gente vai nos tumores... Vamos lá. A gente tem aqui toda essa estrutura. Qual que é o grande problema? Às vezes o paciente vem pra gente nessa foto. Aqui é a última do pescoço. Olha o tamanho do abaulamento no pescoço.
Consegue ver daí, Cláudia? Consigo. Tá? Já está com quase o tamanho de uma laranja. Mas nasceu pequenininho? Começa pequenininho, homem tem mania de não ir no médico, homem é não medroso. procura ajuda, então começa com uma rouquidão, aquela rouquidão não passa, começa a ter dificuldade para engolir, dependendo do tamanho do tumor, ele pode até ter dor de ouvido, plenitude no ouvido, ouvido tapado, vai ter falta de ar, só que ele acha que não é nada, vai tomar um remedinho, alguém ensina a tomar um remédio. A bolinha vai crescendo, ele não vai atrás. E aí o tumor ele vai crescendo, então qual que é o grande problema? Na estatística você mostrou que 4.500 pessoas morrem. Sim. Por quê? Porque o diagnóstico é feito muito tardio. Tá. Né? A mulher ela vai todo mês, né? Todo ano ela vai no ginecologista, faz exame de rotina, se previne. A maioria dos homens não procura o médico. E quando procura já às chega vezes já é tarde. Avançado. E dependendo da parte onde atinge, dependendo de onde às tiver vezes já e do tamanho que saiu tiver. E foi para outras partes. Exatamente. Se a gente pega um câncer inicial que está na corda vocal, às vezes uma radioterapia ou uma cordectomia, que é uma das opções de tratamento, a gente cura o paciente. Tá. Cura, vida normal para sempre. Agora, se ele estiver num estágio muito avançado, aí vai ter que combinar, às vezes, diversas técnicas e nem sempre a gente vai conseguir salvar esse paciente. Então, tem que ter o diagnóstico correto, precoce, para a gente conseguir propor o melhor tratamento para ele. Você, doutor, apesar de muito novo ainda, já tem anos de experiência na profissão, né? Mudou em relação a exames? Está mais fácil cuidar? Está mais fácil detectar? Hoje em dia a gente tem alguns exames, como tudo, até o número de diagnósticos evoluiu, aumentou bastante, muito. Por quê? Né? Porque os exames são mais precisos. Mas o que a gente tem que ver é a história clínica. Então, aquele paciente que fuma, que tem uma rouquidão persistente, que não melhora, ele tem que procurar o médico. Então, o médico vai conversar com ele, vai examinar, vai palpar o pescoço, vai sentir se tem algum caroço, se tem algum linfonodo, se a traqueia está rígida, não está, vai examinar o paciente. O exame, então, é exame muito físico, importante. Por a mão. Né? Aí a partir daí a gente vai para um exame que a gente chama de medicina armada. A gente vai fazer uma laringoscopia, com uma câmera a gente vai olhar por dentro da laringe, vamos procurar lesão. Hoje em dia, né? Tem muita coisa. Achamos lesões, um exame de imagem, uma tomografia computadorizada para a gente entender onde está essa lesão, o tamanho dela, para onde que ela está indo, e aí a gente conseguir estadiar o tumor, quer saber que tipo de tumor. Isso ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Com as novas tecnologias. Então o que está faltando é você procurar essa ajuda, parar de ter medo, você que é homem, está sentindo alguma coisa, está rouco, já faz muito tempo, ouça o doutor, procure o médico. É a Simone. Oi, Simone, boa tarde. Cláudio, doutor. Gostaria de saber se água quente prejudica a laringe, pois tomo muito chimarrão com água quase fervendo. A gente sabe como é que é gaúcho, né? Aquela água lá, ó, é potente. Ela é de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Oi, Simone, boa tarde. Então, tem alguns estudos que tentam correlacionar, sim, o abuso, né? O problema não é água quente, porque aqui no chimarrão é muito quente, é uma água fervendo. Então, essa água fervendo, ela leva uma inflamação crônica da laringe, do esôfago, do estômago, e aí pode estar relacionado ao desenvolvimento de algumas doenças, sim. É? Então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Ou não com tanta frequência, ou não tão quente. Ou não tão quente. Tá aí, boa pergunta tua, que é um alerta a todo gaúcho. Porque se tem uma coisa que gaúcho faz é manter as tradições do seu estado. Então pode estar num verão danado em qualquer lugar, lá no Nordeste ele vai estar com um chimarrão do lado, não é? Então, cuidado, gaúcho. Vamos lá, vamos para a próxima aí. Arthur Moreira, boa tarde, doutora Claudete, boa tarde. A alimentação influencia no câncer de laringe? Arthur, a alimentação influencia em tudo na nossa vida. Então a gente tem que pensar que quanto mais saudável a nossa alimentação é, melhor o nosso sistema imunológico vai funcionar. A maior parte dos cânceres de laringe são causados pelo cigarro e pelo tabagismo, mas existe uma porcentagem que é causada pelo HPV, que é um vírus. Então, se o nosso sistema imunológico não está funcionando bem, predispõe a gente a ter doença, e não só câncer, como qualquer outra doença. Então a alimentação influencia em tudo. Agora, a gente falou de homem, mas não falou de idade. Qual é a idade predominante? Eu falei ali depois 40 dos 40 anos, né? É. Mas uma pessoa com mais idade, fica mais difícil. Como é que é o tratamento? Não dá para tirar a laringe e viver sem ela? A gente consegue... Então, o tratamento ele vai depender do estadiamento da doença, ou seja... Que tipo de tumor é? Se ele é um tumor primário, secundário, se tem linfonodo acometido. Então a gente tem que estabelecer o que está acontecendo. Com isso a gente vai decidir se é um paciente que a gente vai tratar com cirurgia, ou radioterapia, ou se a gente vai começar a associar técnicas. Juntar a cirurgia com rádio, com químio. E aí o tipo da cirurgia proposta vai depender do tamanho desse tumor, de onde que ele está. Então, mas o que existe? Assim? Então, a gente pode, por exemplo, se for um tumor que está só na corda vocal, a gente faz uma cordectomia. A gente tira essa corda vocal.
ou tirar uma camada dela. Mas pode tirar só uma corda vocal, a pessoa vai continuar falando? Ela vai continuar falando, depois vai ter que ter uma reabilitação. Então, se é um tumor pequenininho, né, uma manchinha branca que a gente viu na corda vocal desse paciente fez essa cirurgia, é uma coisa. Se já é um tumor que está paralisando essa prega vocal e de repente a gente vai ter que fazer uma hemilaringectomia, vamos ter que tirar metade da laringe desse paciente, ou uma parte da laringe, aí já é outra. Então volta. E como que a pessoa vive só então, com metade da laringe? Tem que reconstruir, tá. E aí de repente a pessoa vai precisar de uma traqueostomia, vai ter que fazer fono para aprender a deglutir de novo, para aprender a falar. Então causa um impacto. É uma cirurgia que, em alguns casos, ela vai ser mutilante. Outras não. Outro paciente vai voltar a ter uma vida plenamente normal. Então, quanto antes descobrir melhor. Diagnóstico precoce. Não demore para procurar o médico. Tem mais pergunta. A Maria, boa tarde. Meu pai teve câncer nas cordas vocais. Nunca bebeu, nunca fumou. E procurou ajuda no início da doença. Qual a ocorrência da doença em pessoas que se cuidam? É o que eu acabei de falar do caso do HPV, Maria. Então, se vê, né? Porque pelo HPV a pessoa teve e não foi nem por isso. Existe também. Mas, nunca bebeu, nunca fumou e teve. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que existe o tabagismo passivo. De repente... Mas chega a afetar desse jeito? Se você tiver um contato muito próximo com uma pessoa que fuma bastante, você está acabando, tá fumando de tabela. Né? Pode sim acometer. Mas no caso dele, ocorrência pode grande? ter... Não, é menor. Não, bem menor, Bem né? menor. No caso dele pode ter sido isso ou pode ter sido pode ter outra sido coisa. Uma causa viral. Mas pode ser um vírus oportunista, outro, sem ser o do HPV. Normalmente é o HPV e aí subtipos específicos. Porque o HPV é o mesmo vírus que a gente tem da verruga. Só que ele tem uma família enorme. Então quando a gente está pensando em câncer, a gente está pensando mais no 16, no 18 e no 33. Então são subtipos desse vírus que são mais cancerígenos. Nossa, tô pensando que a gente é uma porcaria, né? Porque a gente é atingido por muita bactéria, a gente tem muita bactéria, na boca existem milhões de bactérias. Quer dizer, você tem que se cuidar muito e eu acho que você tem que agradecer a Deus todos os dias a saúde que tem, não é? Mas é uma máquina que funciona bem, a gente que estraga. Bem. A gente estraga, é verdade, doutor, o senhor tem razão, a gente estraga. Mais algum recado para quem está em casa em relação ao assunto? Conseguir colocar, primeiro, gente, não fumar. Tá. Acho que é chovendo molhado a gente tocar nesse assunto. E prevenção. Começou a sentir um desconforto, tem aquele sensação de corpo estranho na garganta, tá com pigarro, tá rouco, as coisas não estão melhorando, não espera. Procura um médico, vai avaliar, vai ver o que é, porque todo tratamento no início é muito mais fácil do que a gente pegar uma doença avançada, uma doença que já se espalhou pelo corpo, e a chance de cura e a pessoa voltar a ter uma vida normal sem passar por uma cirurgia que muitas vezes pode ser mutilante, né? Então, procure um médico, sem medo.